Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, falando do Senhor, um dia antes do meu aniversário. Amanhã é meu aniversário, e da Cris, gente. Estou muito feliz de estar aqui, mais um ano. Vou fazer 19, brincadeira. Já vou sair dos 20, gente, estou entrando nos 30. E antes de eu começar a falar aqui a palavra que o Senhor botou no meu coração, eu queria contar um testemunho para vocês que fala muito desse louvor, né, que a gente tocou no começo, de milagres, que mesmo sem entender, o Senhor está cuidando da gente. Quando foi no dia 31 de dezembro, eu fui tomar banho, né, depois de ter feito as coisas, enfim, eu fui tomar banho. E quando eu olhei para minha mão assim, tinha um monte de manchas escuras, assim, né, na minha mão. Falei, nossa, gente, o que será que aconteceu? Será que deu alguma alergia, deu alguma coisa? E passou. Só que aquilo veio piorando, aquilo ficou mais escuro. E eu falei, Jesus, eu vou ter que ver o que é isso, mas olha como é que está o mundo, né? Aumentando assim desse jeito, a gente nem a igreja está indo, eu vou ter que sair de ônibus no médico, sei lá se ele vai pedir exames. E a gente começou a orar. Eu comecei a orar, pedir para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor fez tantos milagres no meio de nós, e eu creio que o Senhor é poderoso para continuar fazendo. E, gente, depois a Jane e o Mel que olha aqui, não tem nada praticamente na minha mão. Tem umas coisas bem lá no fundo, bem de leve, porque o Jesus, ele é fiel, ele cura, ele é o médico dos médicos, e quando nós pedimos com fé e de todo o nosso coração, ele cumpre. E ele mandou uma palavra, né? Ele falou, contem o que eu faço com vocês e continuem me adorando. Ou seja, não importa o momento que a gente está passando, não importa que nós não estamos com a igreja aberta, porque a gente não pode esquecer que a igreja somos nós, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E não é a igreja que vai me curar, a parede, né? Não é o pastor, não é ninguém. A palavra do Senhor disse que com fé, no nome dele seremos curados. Então eu creio que Jesus que me curou e que eu tive fé, glória a Deus, e que ele aumente cada vez mais minha fé. E eu queria contar isso para aumentar a fé de todos. E se você hoje está precisando de um milagre, dobre seu joelho no chão e clame ao Espírito Santo, clame a Jesus, aqueles que fez tantos milagres antigamente quando ele estava aqui na terra, só que ele ainda está no meio de nós, através do Espírito Santo de Deus. Amém? E hoje eu vou falar uma palavra que o tema da palavra de hoje é: que geração escolhemos ser? Que geração escolhemos ser, né? É uma pergunta bem difícil, porque como assim que geração? Para a gente começar, eu quero ler aqui uma palavra que está em Gênesis 11, capítulo 11, do versículo 24 ao 31, né? Que vai falar um pouquinho aqui com a gente nessa noite. Então, antes eu queria pedir para o Espírito Santo de Deus que ele venha sobre esse lugar, sobre as nossas casas, sobre mim, que ele venha, Espírito Santo de Deus, que não seja eu aqui, Jesus, mas sim o que o Senhor deseja falar para nós, Pai, porque primeiramente o Senhor está falando para mim, Jesus, o Senhor que me escolheu para estar aqui nessa noite, que eu possa fazer, Jesus, o seu propósito, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Saraí e Naor casou com Milca. Milca
e Isca eram filhas de Arã. Saraí não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto seu filho Abrão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Saraí, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Então esse homem, né, chamado Terá, ele foi o pai da fé, né? Do famoso pai da fé, Abraão, que aqui ele ainda era Abrão, depois que o Senhor mudou o nome dele. E foi pai de Arã e de Naor, igual a gente viu aqui. Eles habitavam nessa cidade chamada Ur dos Caldeus. Geralmente, né, gente, normalmente, assim, na vida, né, no ciclo da vida, os filhos que enterram seus pais. Mas Terá passou pelo contrário aqui, né? No meio da jornada, no meio do caminho aqui, um dos seus filhos, o Arã, ele morreu enquanto ainda o seu pai Terá estava vivo. A gente pode imaginar a dor, né? Eu agora que sou mãe, consigo só imaginar, não consigo saber a dor de perder um filho. O quão difícil, né? Deve ter sido para Terá aqui. Nós que temos filhos, nós sabemos que a partir do momento que eles nascem, o nosso foco, a nossa provisão, não é mais a gente, são os nossos filhos. Coisas que a gente fazia antes, né? Que a gente falava, sei lá, vou dar um exemplo de mim. Muitas coisas que eu e o Fernando faziam que jamais dá para a gente fazer agora com o César, porque a gente, né? Nós precisamos criá-lo, nós precisamos cuidá-lo e a gente quer o melhor. A gente não quer que nada de mal aconteça aos nossos filhos. Imagine a dor de perder, né? Imagine aquelas mães, a gente tem, né? Nossa irmã aqui, que passou por isso, eu não sei o que é, eu senti a dor dela por ser meu sobrinho, mas de não ter, né, quando nasceu, naquele momento que a gente fica no quarto, com o bebê, né? Coisa maravilhosa, né, Jana? Minha irmã cunhada, Tati, ela não pôde ter esse privilégio. Em nome de Jesus, agora com o Telzinho ela vai ter. Já estamos profetizando. Então eu imagino a dor dela não poder nem pegar direito aquele bebê. Quem dirá quantas mães que perdem logo seus filhos quando nascem, ou igual Terá aqui que perdeu quando ainda estava vivo, né? A anatomia, né, da vida foi invertida aqui na história de Terá. E a dor do luto, ela pode ser um fardo muito pesado de se carregar, né? A gente já perdeu alguém que a gente ama muito, e eu creio que todos já perderam alguém que ama muito. A gente pode imaginar, a gente sabe como essa dor, talvez quando a gente perdeu algum projeto de vida, algum emprego que a gente estava há anos, uma casa que a gente jamais imaginava que ia sair de lá, ou sonhos que nós temos que são barrados. A gente sabe o quão difícil é recomeçar depois de uma perda, de uma trava, né, no meio de tudo isso. Só que só tem uma maneira da gente conseguir passar por esse rompimento. Essa única maneira de fazer isso, da gente conseguir passar por esse rompimento, da gente conseguir passar por essa perda, por essa dor de morte, seja lá qual for a perda, que dá um choque na gente, que é ouvindo os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a única maneira que a gente consegue, né? Talvez pensar no futuro e não caminhar. Somente com os planos de Deus na nossa vida e ouvindo a voz de Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Porque, gente, a gente fica falando, né? Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Só que a gente não sabe, talvez, o quão difícil é colocar esse Deus em primeiro lugar.
numa situação dessa. Como diz o louvor, né? Mesmo sem entender, como a gente acabou de cantar. A gente não entende, mas a gente precisa, muitas vezes, ficar quietinho no colo de Deus, para Ele poder levar toda essa dor, para Ele poder levar toda essa tristeza do nosso coração. E numa tentativa, né, de recomeçar a vida, ele resolveu sair de Ur dos Caldeus, que é a cidade onde ele morava, né? Porque toda aquela cidade, tudo que tinha lá, sempre lembrava a memória de Arã. Então era uma coisa difícil. Então ele não conseguia viver com esse luto, com as lembranças do filho, né? Eu creio que o próprio Deus, né, tenha falado para ele sair daquele lugar onde ele havia, né, perdido seu filho. Sair daquele lugar para um lugar para ter um renovo, um recomeço. A gente não pode afirmar com certeza, né, porque não está nas Escrituras, mas o que relata nas Escrituras é que ele saiu da cidade de Ur para Canaã. Vocês já ouviram falar nesse nome, né? Canaã, a terra prometida. O Senhor já tinha, né? Se a gente parar para pensar, desde lá do comecinho, a terra prometida. Olha só quantas coisas, né? Que a gente não vai falar tudo hoje, mas quantas coisas não aconteceram para alguns somente entrar em Canaã, né? Então já era da vontade de Deus dar essa terra, né, que manava leite e mel para os seus, para os descendentes de Terá. E tendo consciência disso ou não, né, Deus, ele já estava usando de todas as ferramentas, todas as maneiras, né, para que os planos dele sobre os descendentes, sobre seus filhos se cumprissem. Só que acho que Terá não tinha essa consciência, né, como a gente vê por conta do luto. Então, Terá pegou todas as suas coisas, seus filhos, né, que estavam vivos, suas noras, seu neto, e partiu com destino a Canaã. Só que ele parou numa cidade chamada Arã. E o que a gente vê aqui? O que aconteceu? Ele parou nessa cidade, ele viveu lá e ele morreu em Arã. Ele não chegou ao propósito de Deus, que era Canaã. Gente, quando o Espírito Santo de Deus ele dá sinais para a gente, muitas vezes a gente não entende. E talvez por conta de perdas, por conta de um luto, a gente habita nesse luto, a gente para nesse luto e a gente não consegue cumprir os propósitos de Deus. Arã aqui, ele fez da sua dor a sua moradia. Ele fez do luto e do passado o lugar de habitação. Ou seja, o que Deus está falando aqui, né? Se a gente parar para pensar direitinho, os planos de Deus para Terá aqui, como está acontecendo, ele foi rumo a Canaã. Talvez ele tinha os planos de Terá, seu pai da fé, e não Abraão. Só que ele parou. Terá parou na sua jornada. Terá morreu no seu luto. E Deus precisou levantar uma nova geração para que seus planos se cumprissem. Olha o que Deus está falando aqui hoje, gente. Nós não podemos parar nas nossas dores, nos nossos lutos, nos nossos mimimis, nos nossos complexos de inferioridade, nas nossas rixas, nas nossas brigas, porque senão Deus levanta outra geração para cumprir o propósito. Deus tem coisas grandes para nós. As promessas de Deus são para nós, são para essa geração.
Não vamos esperar que Deus levante uma próxima geração. Não vamos parar no nosso luto. Quando algo acontecer, vamos ajoelhar. Vamos falar, Senhor, me ajude. Eu não quero morrer aqui sem cumprir o meu propósito. Porque Deus, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E as promessas dEle. Ele fala que a gente não morre. Como o louvor que o Melk cantou na live. Sem as promessas de Deus chegar até nós. Porém, as promessas de Deus só podem chegar até nós se a gente deixar. Como que vai chegar se a gente não deixar, se a gente não quiser? Porque se for para ser tudo assim, a gente vira um robô e não é isso que Deus quer. Deus quer servos, Deus quer filhos. Deus quer que a gente ande com as próprias pernas, entre aspas, mas na direção, com Ele na frente de todas as coisas, mas Ele não vai ficar fazendo a gente de marionete, porque senão não tem sentido. Senão era simplesmente Deus passava aqui e falava, todo mundo ajoelha, todo mundo me adora. Não é isso. Nós precisamos entender o plano de salvação. Nós precisamos entender por que Jesus veio. Então, Deus é capaz de fazer nova todas as coisas. Ele é capaz de nos dar pensamentos de paz em meio à dor de um luto. Gente, eu conheço pessoas, vou falar uma pessoa só, que ela teve essa dor, essa perca de um filho, e ela nem conhecedora da palavra era naquele momento, não sei hoje porque eu não tenho mais contato, mas gente, a força que aquela mulher teve para recomeçar, depois do seu filho ser assassinado, no dia do aniversário, uma criança. Olha, eu falava, né, antigamente, eu não sei se eu conseguiria. Mas hoje eu falo, eu conseguiria sim, em nome de Jesus. Claro que eu não quero passar por isso, mas porque nós estamos buscando todos os dias. Que independente das circunstâncias, mesmo sem entender, como acabamos de cantar, eu confio em Ti, Jesus. Vamos repetir isso. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. Então, quando a gente lança, mesmo sem entender o que a gente está falando às vezes, nós vamos entender, porque nós estamos pedindo para o Espírito Santo, para que Ele abra a nossa mente, para que Ele nos dê revelação, para que Ele ajude a gente a cumprir o nosso propósito. Vai acontecer. E também somos seguidores de Jesus, que tudo de errado vai acontecer, que a gente precisa sofrer, que confiança. Nós precisamos confiar plenamente nos propósitos do Senhor. Então, né, depois de Terá ter morrido no seu luto, Deus teve que chamar Abraão. Ele levantou uma nova geração, né? E ele falou para Abraão, olha só, hein? Como a gente pode voltar lá um pouquinho. Ele falou para Abraão, saia da sua terra, saia de Harã, saia da memória posta do seu irmão, saia do seu passado, saia desse estado de estagnação, porque eu vou te abençoar e vou fazer com que através de você sejam abençoadas todas as nações da terra. O plano que Deus tinha para Terá, Ele teve que passar, levantar Abraão, uma nova geração. Gente, olha que triste, né? Eu vou falar um pouquinho aqui também de algumas histórias bem rápidas, não vou ficar me estendendo muito, mas depois vocês pesquisem, mas algumas histórias que também, né, aconteceu isso das pessoas pararem no seu propósito e não seguirem o caminho. E quando a gente não rompe com o ciclo da dor, a gente morre ali. E aí Deus precisa levantar uma nova geração para romper com ela. Portanto, nós precisamos ser um Abraão e ouvir a voz de Deus. Nós podemos ver, né, como eu falei em outras histórias aqui, em que Deus precisou levantar outra geração para algo, para alguma promessa, para algum propósito, inclusive para a entrada da terra prometida, que era Canaã, que o Senhor já tinha desde lá de trás, gente, de Terá, como a gente viu aqui. Então, como Moisés, né,
Moisés, onde que Moisés parou? E ele não entrou na terra prometida, gente. Deus precisou levantar Josué, porque ele parou nas pessoas. Ele parou no homem. Ele parou na voz do homem, ele não viu a voz de Deus. Porque quantas vezes Deus falou, eu vou matar essa gente. Eu vou acabar com esse povo. Porque Deus libertou eles lá da escravidão. Aí eles chegaram no Mar Vermelho. Aí o que eles fizeram? Eles não viram o caminho, eles não viram a bênção de Deus, o milagre do Senhor de ter libertado ele depois de tanta luta que foi. Deus teve que botar as 10 pragas lá, né, para libertar o povo. Aí eles chegam lá, você libertou a gente para a gente morrer na terra prometida, no mar, e não ultrapassar, vamos morrer afogados. Aí Deus vai lá, usa Moisés, abre o Mar Vermelho. Aí eles atravessam o Mar Vermelho. Aí quando fecha o Mar Vermelho, ele fala, você trouxe a gente aqui para morrer de fome? Aí Deus vai lá, manda o maná e não sei o quê. Aí depois eles estão lá e eles falam, a gente está enjoado só disso. Gente, olha isso. Aí depois eles vão lá, vocês trouxeram a gente aqui para morrer de sede? Aí Moisés já se irritou, só que Deus vinha falando com ele já. Vou acabar com essa gente. E Moisés orando em favor dele. Não, Deus, por favor, não faz isso, eu não sei o quê. Não estou falando que quando Deus falar que eu acabar, que a gente não tem que orar pelos nossos, não é isso. Só que foi muitas coisas que aconteceram. E ele sempre parou no homem. Então ele só avistou a terra prometida. E até que então, o que ele fez? Depois de tanta ira, olha só. Ele não aceitou a ira de Deus e ele se irou. Só que a justiça não é nossa, gente. A justiça vem de Deus. Então nós precisamos crer, confiar, entregar nas mãos de Deus e deixar Ele fazer a justiça. Porque chegou uma hora que eles falaram assim, a gente está com sede, não tem água. Aí o Moisés fica com tanta raiva que ele bate com ira na rocha que sai água, na pedra. E Deus fala, você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver. Ele parou nos propósitos, ele não ouviu a voz de Deus. Ele parou na sua vontade, não na vontade do Pai. Aí Deus levanta Josué. A vontade de Deus era Moisés com o seu povo entrar na terra prometida. Um caminho que eles iam levar 40 dias, eles levaram 40 anos. Será que muitas vezes a gente não está demorando muito para as promessas de Deus chegar até nós? Como eu acabei de falar, nós precisamos deixar que as promessas do Pai cheguem até a gente. Outra aqui, bem rapidinho, que eu vejo, Davi. Você acha que não era da vontade de Deus o segundo coração do homem ter levantado o templo? Mas ele disse, você tem muito sangue nas mãos. Eu vou levantar o seu filho, Salomão, uma nova geração que construiu o templo. Né? Depois vocês olham aí a história de Davi. E eu quero falar só um pouquinho, rapidinho, sobre as consequências dos nossos atos. Né? Para a gente não parar. Deus não precisar, né, levantar uma nova geração, mas para a gente também não acessar as promessas de Deus de maneira errada. Para a gente não querer dar uma ajudinha para Deus. Continuando aqui, falando sobre o pai da fé, Abraão, Deus prometeu para ele que ele faria ele pai de uma grande nação. Porém, ele já era velho, Sara, né, depois se tornou Sara. Sua mulher também, e ela nunca tinha tido filhos, né? Ela era estéril. Aí, o que aconteceu? Passou muitos e muitos tempos, e nada de Abraão ter um filho, nada. Sara faz o quê? Eu vou te entregar para minha... Ai, gente, qual é o nome? Para minha empregada, para minha serva. Né? Vou te entregar para minha serva, para Agar, e você ter um filho, porque é só assim para as promessas de Deus se cumprir. Então, olha a atitude dela. Essa decisão foi para que as promessas de Deus se cumprissem. Ela quis dar uma ajudinha para Deus. Aí, o que aconteceu? Ele teve um filho chamado Ismael. Passado um tempo, as promessas do Senhor se cumpriram e ela teve um filho chamado Isaac. Só que, gente, teve uma consequência muito grande e a gente sofre essa consequência até hoje. Quantas guerras, quantas coisas através da descendência de Ismael, lutas, né?
o povo ismaelita, quantas coisas a gente não sofre essas consequências até hoje. Então, gente, além da gente crer nas promessas que Deus tem para nós, nós precisamos crer na maneira que Deus vai fazer acontecer as promessas na nossa vida. Ele não é só a porta, Ele não é só a chegada, Ele é também o caminho. E nós precisamos andar por esse caminho, nós precisamos crer nesse caminho, pois Deus sabe o tempo e a hora exata de fazer todas as coisas. As consequências das coisas que Sara fez são gigantescas, né? Como eu acabei de dizer, nós não devemos tentar ajudar Deus, mas nós devemos confiar naquele que começou a boa obra. Ele também é fiel para terminar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então Deus, além de prometer, Ele também é fiel para cumprir as promessas na nossa vida. E para a gente acabar aqui, né? Para a gente finalizar, o que aconteceu, né? Um detalhe interessante. Agar, ela veio de... quando eles pararam no Egito, Abraão e Sara, depois vocês leem com mais calma que a gente está com pouco tempo aqui, mas eles pararam no Egito e Abraão falou para o faraó que Sara era irmã dele e entregou ela ao faraó. Quando ele descobre, ele manda Sara de volta, descobre que ela era mulher de Abraão mesmo, né? Depois de ter caído uma praga sobre aquele lugar, ele devolve a Sara para Abraão e manda junto, né, como presente, Agar. Então, gente, Agar veio lá junto como presente de desculpa, né, do faraó, lá em Gênesis 12, para quem quiser ver. E aquela ida rendeu uma consequência triste, né? Abraão entregou Sara para Faraó. E depois Faraó dominou sobre os filhos de Sara. Então, gente, as consequências de ajudar Deus sempre vêm. Então, nós não vamos, Jesus, no dia de hoje, Jesus, nós não vamos parar no caminho, Pai. Nós queremos ser a geração que Deus pode cumprir, Jesus, os propósitos na nossa vida. Uma geração, Pai, que marcará essa nação, não apenas para seguir o Salvador, Jesus, mas uma geração que através de nós, Jesus, o Senhor possa não somente abençoar vidas como o Senhor fez a Abraão, mas sim salvar vidas, Pai. O Senhor, Jesus, abre a nossa mente, Pai, que nós possamos através do nosso testemunho, Jesus, salvar vidas. Abre o nosso coração, nos torna maduro, Pai, nos dê discernimento, limpa o nosso coração, Jesus, quebrando o nosso coração, Pai. Levanta uma geração, Pai, com o coração quebrantado e aberto ao arrependimento verdadeiro, Pai. Nós não queremos parar nos nossos lutos, nos nossos erros, mas nós queremos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, Pai. Levanta, Jesus, levanta nós, Pai, que nós não precisamos que a nossa próxima geração possa marcar essa nação, mas as promessas que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai, que nós possamos viver os propósitos e as promessas que o Senhor tem sobre nós, Pai, porque o Senhor é o caminho que abriu, Jesus. O Senhor abriu um caminho no deserto para aquele povo passar, Pai. Então, Jesus, abre a nossa mente nessa noite, Pai. Levanta nós como geração de Abraão, Pai. Nós queremos ser como Abraão, nós queremos ser como Josué, nós queremos ser como Salomão, Pai. Que não vamos parar, Pai, no seu propósito, Jesus. Senhor, o Senhor pediu para Abraão, Pai, o seu filho de Sara, Isaac, Pai, e ele fez, Jesus. Ele foi até a montanha, Jesus, para entregar seu filho como sacrifício, Pai. Ele seguiu o seu propósito e naquele momento o Senhor proveu o cordeiro, Jesus. Então que no meio da nossa dor, no meio de que nós não sabemos se está certo ou se está errado, se a gente não entenda, mas que a gente não pare, que a gente siga o caminho, Pai, que a provisão, o cordeiro, Jesus, o Senhor botará na nossa frente, Espírito Santo de Deus. Levanta essa geração, Jesus. Levanta, Pai amado. Não deixe a gente parar nos nossos erros. Coloca o arrependimento verdadeiro dentro de nós, Pai. Nós precisamos viver isso, Espírito Santo de Deus. Não faça, Jesus, com que a gente se rompa
mas que a gente prossiga, que a gente viva os propósitos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas dos nossos corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas dos nossos corações, tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restaura os nossos corações, Jesus. Restaura, Pai. Transforma as nossas vidas, Pai. Faz um milagre, Jesus, nessa nação, Pai.
através, Jesus, dessa vacina que o Senhor enviou, Pai. Muito obrigado pela cura da nossa nação, Jesus, que foi essa vacina, Pai. Agora que ela chega até nós, Pai amado, para que a gente possa caminhar, Jesus, para que a gente possa seguir o seu propósito, as suas promessas na vida dessa igreja, Pai. O Senhor está levantando, Jesus, muitas pessoas nesse lugar, Pai. Então, Jesus, nós estamos ansiosos, Pai. Nós ansiamos pela volta do normal, Pai. Nós ansiamos pela volta das nossas crianças, Jesus. Pelas celebrações dos jovens, Pai. Jesus de Nazaré, cura a nossa nação, Pai amado. Cura o nosso coração. Tira toda a trava da nossa mente, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e a vida, Jesus. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Eu sei quem tu Amém, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa, Pai. Que todos entendam que somos a igreja do Senhor e o Espírito Santo de Deus deseja habitar dentro de cada um de nós. Jesus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, pessoal.